Nesse vídeo aqui eu vou falar 3 fundos imobiliários mais baratos que o MXRF11 e que já pagaram mais dividendos, né? Que coisa boa, mais barato e está pagando mais dividendos. Então eu vou falar um pouco sobre cada um deles e vou fazendo uma tabela para a gente ir comparando alguns dados para a gente ir analisando, beleza? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu aposto que você vai gostar. E é o seguinte, ó, caso aqui você não me conheça, meu nome é Pedro Cavalacho, eu sou o criador aqui do canal Bora Ficar Rico, que é um canal onde eu falo de investimentos, beleza? Então, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E além de vídeo, também tem live, beleza? Então, para você não perder o conteúdo, já se inscreve e clica no sino para você ser notificado quando sair o vídeo ou quando sair a live, beleza? Deixa eu só tomar um pouquinho de café aqui para a gente continuar. E é o seguinte, ó. Como esse vídeo é falando sobre fundos imobiliários mais baratos e que já pagaram mais dividendos do que o MXRF11, basicamente aqui eu vou utilizar 2 indicadores. O primeiro é o preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, esse indicador, que é o P sobre VP, tá bom? Ele basicamente vai pegar o preço atual da cota e vai comparar com o preço que a cota realmente vale, né? E esse preço aqui que ela realmente vale nada mais é do que o patrimônio total da empresa dividido pela quantidade de cotas que ele tem no mercado, tá bom? Então eles fazem isso e tem esse preço que realmente vale, digamos assim. Então esse indicador, né, ele vai mostrar lá e é basicamente em torno de 1. Se tiver abaixo de 1, significa que o preço atual do ativo ele está mais barato do que em relação ao preço que ele realmente vale, entendeu? Então é a mesma coisa que você comprar uma coisa com desconto, deu para entender? Se tiver igual a 1, significa que o preço está justo, ou seja, o preço de hoje está o preço que realmente vale. E se tiver acima de 1, é porque ele está muito valorizado, ele está mais caro do que ele realmente vale, beleza? E esse indicador, eu me lembro de uma frase dita por Howard Marks. Ele diz o seguinte: você não fica rico comprando coisas boas, você fica rico comprando bem as coisas. Então nada melhor do que a gente comprar bons ativos ali que vão pagar dividendos a um preço mais baixo do que realmente vale, né? Como se dizer, com desconto. Então é basicamente isso. E o segundo indicador é o Dividend Yield, que é a porcentagem ali do quanto ele pagou nos últimos 12 meses. Então ele vai pegar o total que ele pagou nos últimos 12 meses e vai relacionar, ali no caso dividir, pelo preço atual da cota, tá? Como eu falei, é um número em porcentagem e aí a gente vai ver o quanto de dividendos a gente recebeu, beleza? Agora só uma outra pausa para tomar outro gole de café. E é o seguinte, ó, aqui eu poderia selecionar fundos imobiliários que já pagaram grandes dividendos, talvez aí 20, 30% de dividendos. Mas significa que alguns desses fundos imobiliários que já pagaram muito lá atrás, hoje não paga tanto assim, entendeu? Então eu separei esses investimentos, esses ativos, e não vou falar deles, vou falar de ativos, digamos, bons ativos que pagam bons dividendos. Claro, vai ter oscilação nos dividendos, até porque vai ter mês que vai pagar mais, vai ter mês que vai pagar menos, até porque são fundos imobiliários de papel, entendeu? Então, o fundo imobiliário de papel tem essa variação nos dividendos. Já se você quer dividendos, digamos, cada vez crescente, ou então talvez que constantes ali, seria mais interessante você analisar fundos imobiliários de tijolo, que aí eles podem te dar essa segurança maior, tá? E eu já fiz até um vídeo aqui no canal que eu falei sobre fundos imobiliários de shopping, tá bom? Então, no caso ali XPML11 que eu falei, o link do vídeo tá aqui na descrição, vai lá e confere que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? E calma aí, vamos continuar aqui com esse vídeo que lá no final eu te lembro, tá bom? Então é o seguinte, ó, bora começar aqui pelo primeiro deles, que é o MXF11, para aí a gente falar os outros fundos imobiliários e ir comparando, beleza? Então vamos lá. Aqui no Status Invest a gente vê basicamente o preço atual da cota, que é 9,52, e vê os últimos dividendos que ele pagou, que é o Dividend Yield, que no caso foi 11,97%. E descendo aqui, a gente vai ter acesso ali ao valor patrimonial, como eu falei, que é 9,40, e a gente vai pegar o P sobre VP, que é de 1,01, ou seja, ele está um pouco acima do que ele realmente vale, beleza? E a gente vê também um dado interessante, que é essa aqui, ó, a liquidez média, que é de 11 milhões. Então, um fundo imobiliário acima de 1 milhão significa que ele está tendo mais negociações no mercado, ele é mais volátil. É mais rápido para você comprar ou vender cotas dele, beleza? E falando do MXF11, aqui está a tabela com os dados, tá? Com preço, P sobre VP, dividendo e a liquidez. E agora o primeiro fundo imobiliário da lista é o BTCI 11. A gente vê aqui que o preço dele está na casa dos R$ 9,20 e pouco,
Nos últimos 12 meses, ele pagou um equivalente aí de 12,03% de dividendos. E descendo aqui, a gente vê que o P sobre VP dele é de 0,92, ou seja, está abaixo de 1, né, como eu falei no vídeo. Como eu falei um pouco atrás do vídeo, e a gente vê a liquidez que é de 1,5 milhões. E agora, bora olhar um pouco sobre o portfólio desse fundo imobiliário, onde ele investe e tudo mais, beleza? Então a gente vê aqui o portfólio, o indexador, ou seja, as taxas que ele tem de suas dívidas, que no caso é 25% CDI, tem um pouco em GPM e tem 72% atrelado ao IPCA. E aqui a gente vê que ele tem um pouco de cotas de outros fundos, tem um pouco em caixa e também tem em CRI. 80% do patrimônio é em CRI. E aqui é os dados do BTCI, que no caso o preço, o P sobre VP, o dividendo e a liquidez. E é o seguinte, ó, se você for investir em algum fundo imobiliário, não olhe apenas esses indicadores que eu falei, que no caso é o P sobre VP ou então talvez o dividendo. Olhe outras coisas. Esses indicadores que eu estou falando, olhe também o relatório gerencial, beleza? Porque você trabalha feito um condenado para ganhar dinheiro, suando feito a molesta. Aí tu vai investir em uma coisa que tu nem sabe o que é, mal estuda, entendeu? Então dá uma analisada primeiro antes de investir. E agora vamos para o segundo fundo imobiliário, que é o KNSC11. Que aqui a gente vê o preço dele, que foi 8,94, vê os dividendos que ele distribuiu de 12,19%. E descendo aqui um pouco a tela, a gente vê o P sobre VP, que é de 1,02, e vê a liquidez média diária, que é de 4,9 milhões. E no portfólio dele, a gente vê o seguinte, a gente vê que ele investe em CRI e tem um pouco ali alocado em cotas de outros fundos imobiliários, e ele também tem um pouco em caixa, beleza? E aqui a gente vê o seguinte, ó, a alocação em CRIs e fundos imobiliários é 110% do patrimônio, ou seja, significa que o fundo imobiliário ele está com um pouco de alavancagem, ele tem uma dívida, entendeu? Então por isso que às vezes dá um pouco maior esse patrimônio aí. E aqui a gente vê os indexadores, que é o CDI, o IPCA e as taxas Selic. E aqui está o bonitão com os dados na tabela. E eu só peço um atento aqui que é no P sobre VP, porque a gente vê que está um pouco acima do MXF11, mas isso não significa que o fundo imobiliário é ruim ou coisa do tipo, beleza? Só que acontece que quando eu pesquisei estava abaixo e no dia de gravar o vídeo aconteceu que mudou. Ei, macho, aí quer dizer que tu chegou até aqui nesse vídeo e ainda não deixou o like aqui? Rapaz, deixa de papel feio, rapaz. Deixa o like aqui, porque isso sempre tá me motivando aqui no canal. E me motiva, né, como eu falei, a tá trazendo mais vídeos aqui, beleza? E outra coisa, se você chegou até aqui, eu quero saber o que você achou do meu bigode, ó. Achou massa? Você acha que eu tenho que tirar esse bigode ou você acha que eu tenho que deixar esse bigode? Beleza? Me fala aqui nos comentários porque eu vou ler e a depender do, né, do que vocês comentarem, eu tiro ou não. Beleza? Então deixa o comentário aí que eu quero saber. Agora, sem mais delongas, bora lá para o último fundo imobiliário. E ele é o KCRE11, que a gente vê o preço da cota fechou nos R$ 9,05. Os dividendos que ele pagou foi de 12,6%. E descendo a tela a gente vai ver o P sobre VP dele, que é de 0,96. E a liquidez média diária é de 381 mil. Ou seja, um ponto aqui é que ele é abaixo de 1 milhão. Então pode ser talvez ali um pouco difícil de você estar comprando ou vendendo cotas dele. E aqui no portfólio dele, a gente vê que ele investe apenas em CRI e tem um pouco ali em caixa, beleza? A alocação em CRI também a gente vê que é 104%, ou seja, tem um pouco de dívida aí, tá lá um pouco alavancado. E a gente vê aqui do outro lado os indexadores, que é o CDI, o IPCA e a taxa Selic. E agora, macho, depois de ter falado todos eles, agora bora lá ver a tabela completa. Se liga só. Pois toma aqui nos peitos, ó, a tabela toda completa aí, macho. Ó, a gente vê que o preço, realmente o preço é abaixo do MXF11. O P sobre VP também é abaixo, apenas o KNSC11 que ficou um pouco acima no dia da moléstia dessa gravação. Os fundos imobiliários pagaram mais dividendos e em relação à liquidez fica um pouco abaixo. Mas temos que lembrar também que o MXF11 ele é o fundo que tem o maior número de cotistas da nossa bolsa. Então o número de negociações dele realmente é muito elevado, entendeu? Então por isso que a liquidez é muito alta. E lembrando o seguinte, ó, pode ser que no dia que você for ver esses indicadores aí, pode ser que eles estejam diferentes também, até porque isso é renda variável, então eles estão mudando a todo momento. Mas antes eu quero saber de você se você já conhecia algum desses fundos imobiliários ou se você já tem algum deles na carteira. Me fala aqui nos comentários que eu quero saber a tua história. E lembrando lá do vídeo sobre fundos imobiliários de shopping, né, fundo imobiliário de tijolo, o link do vídeo tá aqui na descrição, vai lá e confere que eu tenho certeza, cara, que tu vai gostar. Se tu não gostar, tu diz, ei, macho, Pedro, gostei não, eu sinceramente não gostei, que vídeo paia da moléstia. Aí você comenta lá e eu quero, e a gente conversa, beleza?
Então é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. E é basicamente isso, né? Obrigado, até o próximo vídeo. Hoje é um videozinho diferente, né, cara? Ó, manda um cafezinho aqui. Muito bom, muito bom.